ele podia dar um endereço lá e me mandar, que ele ia me buscar lá na rodoviária, lá na marginal, na rodoviária do Tietê. E assim eu fiz. A coisa foi acontecendo. Cheguei em São Paulo, ele foi me buscar. Eu cheguei à noite, no domingo de noite. Aliás, no sábado à noite. Aí domingo ele passou o dia inteiro lá na transportadora dele, lá na garagem, né? E eu fiquei lá na casa dele, do seu Marcelo, da Bianchi Transportes. Eu tenho fotos aí pelo Instagram, tenho vídeos também. Então ele me deu a oportunidade. Só que ele me deu uma oportunidade, ao mesmo tempo ele não confiou. Porque ele... Oxente, coisa meu porquê, mano. Ele tinha bastante multa ali em São Paulo, né? Porque a galera se enfiava em lugares que não era pra se enfiar e tudo. E como eu não conhecia São Paulo, ele ficou meio com medo. Ele já tinha mais de 15 mil reais só de multa. Aí o que ele fez? Ele pegou e disse assim: Natália, eu vou te ensinar como que ensina um filho. Eu passava a semana inteira no Carrefour de Itapevi, lá no CD de distribuição. Eu dormia ali dentro no escritório, porque eu não tinha caminhão fixo, né? Eu rodava todo dia com o motorista e ele só deixava eu rodar na parte do dia. À noite eu não podia rodar. Todo mundo com muito respeito. Ele falou com os motoristas que me respeitassem igual como respeitavam a filha dele, o filho dele. E assim foi. Nessa ida para Bianchi Transportes, lá eu conheci a galera da Marvel, eu conheci a galera da Coopercarga, Pati Transportes e outras transportadoras pequenas de terceiros que iam lá. A Marvel era dedicada, a Pati era dedicada, a Coopercarga era dedicada. A minha história chegou aos ouvidos da minha antiga patroa, a Thalita. Na época, eu tinha 29 anos, a Thalita tinha 25. Eu ia fazer 30 e ela ia fazer 26. Se eu não estiver enganada, é essa a ordem. A Thalita mais nova do que eu, bem mais nova. Aí a Thalita soube da minha história pelos motoristas. Que eu tava ali, que eu tava... tentando começar a trabalhar no caminhão, que eu era do Ceará, que eu tinha 2 filhas que dependiam de mim, mas eu não tava ganhando salário, eu não tava ganhando salário na Bianchi. Eu tava trabalhando mesmo para aprender e eu ganhava diária. A minha diária é R$19. Dessa história dali da Bianchi, a Thalita soube a minha história e tal, os meninos falaram, aí... Depois eu soube essa história pelos próprios motoristas, né? Aí a Thalita pegou e falou: bem, se ela passar nas seguradoras, diga pra ela que mande documento. Se ela passar nas seguradoras, eu dou um caminhão pra ela trabalhar. Eu confio nela pra trabalhar. E assim foi feito. Meu filho, faça isso não. Espera um pouquinho no acostamento. Assim foi feito, eu passei o documento para ela, foi feita a pesquisa na seguradora, eu passei, fiz o teste lá em Jundiaí, a galera toda me ajudou, me levou para Jundiaí, me trouxe de Jundiaí porque eu não tinha dinheiro. Aí eu fiz o teste, passei, fiquei aguardando a minha integração, que lá é por turmas, né? Na Marvel é por turmas. Cheguei pro seu Marcelo e pedi pra ele que ele deixasse eu me liberasse pra ir pra Marvel. Lógico, eu cheguei bem assim, né? Porque ele me deu a oportunidade e tudo mais. Só que eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava ganhar meu salário, eu precisava me sustentar, eu tinha minhas filhas. Eu não aguentava mais. Eu passei 30 dias dormindo no chão do CD do Carrefour, no escritório da Bianchi. Eu não dormi no chão porque a galera da Marvel me deu um colchão, que lá eles tinham um alojamento. Aí eles me cederam um colchão e era como eu vivia, entendeu? E eu vivia com a diária. Bem, a Marvel me deu a oportunidade, eu fui pra Marvel, fiz a minha integração, o seu Marcelo me liberou e disse que queria muito que desse certo e tudo. Me deu parabéns, que eu era muito guerreira, que eu tinha muita coragem e tudo mais. E falou que não se importava, que eu podia ir,
que ele não tinha condição de me dar um caminhão para trabalhar, ele não estava com condição de liberar, assim, que ele já estava com muito problema. E eu entendi, lógico, o lado dele. Aí fui para minha integração na Marvel, lá em Chapecó. Na época, a galera se juntou, fez uma vaquinha lá para comprar minha passagem, porque eu não tinha dinheiro mesmo. Os meninos entre ali, Copercarga, a galera ali se uniu e me deu a passagem, né? Conseguiu a passagem pra mim. Eu fui pra Chapecó, eu fiz a minha integração. Quando eu voltei, pronto, eu já vim como folguista. Aí, quando eu cheguei no Carrefour, aí bateu a... eu acordei pra realidade. Eu digo, pronto, agora é eu e Deus. Sabendo ou não sabendo, conhecendo ou não conhecendo, eu vou ter que ir. Porque quando eu cheguei, tinha um rapaz que ia pegar folga. Aí eu peguei o caminhão dele, já joguei minhas coisas dentro. Aí o encarregado lá, o rapaz que tomava de conta na época do serviço, pegou e falou assim. Eu olhei pra ele, eu digo assim, e agora? Ele pegou e disse assim, e agora se vira. Você na sua carteira tá lá motorista. E o caminhão, o rapaz vai pegar folga, você vai tirar uma semana de folga dele. Na época, a gente fazia só São Paulo capital. São Paulo capital e Baixada Santista. E tinha os interior, mas os interior já eram dos mais velhos, eram os que rodavam mais longe. Foi 30 dias dentro de São Paulo, fazendo distribuição dentro de São Paulo. Dia, noite, madrugada, não tinha horário. Quando não era capital, aí tinha que descer Anchieta ali, Baixada Santista. Era Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Tinha que ir, entendeu? Aí começou. Aí foi quando eu acordei pra realidade. Eu olhei assim, me vi com um caminhão na minha mão, carregado pra me fazer distribuição dentro de São Paulo, sem eu conhecer o danado do São Paulo. Bateu aquele desespero na hora, sabe? Aquele medo, aquela... O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que... Baixou assim, o sangue esfriou e veio aquele negócio na minha cabeça. Pronto, vou me matar. Aí cheguei pros meninos lá das outras empresas, ali todo mundo almoçando. Aí fui conversar com eles. Gente, eu não conheço São Paulo. Eu rodei na Bianchi aí, mas com os motoristas eu não tinha preocupação. Aí a galera pegou e disse assim, Fiona, não se preocupe, só saia. Tá aqui o meu telefone, tá aqui, na época a gente usava Nextel, tá aqui meu Nextel. Toda a loja que você for, você procura a gente, que nós vamos fazer um mapinha, nós vamos deixar dentro das lojas. E a luta começou. Aí usava o GPS, aí foi quando eu comecei a trabalhar com GPS. Fui aprender a mexer no GPS, porque um GPS, ele é uma ferramenta muito boa. Não é uma ferramenta confiável, você jogar e confiar nela. Não é. Você tem que aprender a ler o GPS. Então, até hoje, eu tenho 6 anos de profissão. Até hoje, quando eu tô carregando, eu já procuro saber. Ou quando me passa o carregamento, eu já procuro saber qual é o cliente, como é o nome do cliente. Eu nem comecei a carregar, já tô ali no GPS, ali olhando onde é que é o cliente, olhando as ruas, olhando se eu vejo, eu uso o modo satélite, olhando se eu vejo ali a avenida, se eu vejo que tem muita árvore, se eu vejo carreta, se eu vejo caminhão. E pergunto pra quem já foi. Gente, eu tô vendo, tem tantas opções, o que eu faço? É por aqui, aí a galera já me diz, não, ó, aqui vai te mostrar aqui, mas aí tu vai na rua de trás, procura a rua tal, fica lá. Às vezes é um cliente que você não pode ficar lá, você fica num posto. Eu já paro bem antes da cidade, um pouco antes da cidade ali, e já procuro ali entre os frentistas, entre os caminhoneiros que estão ali, se alguém já foi, como que faz, como que é, porque tem questão de se pode ficar na rua, se não pode, se é perigoso, se não é, se tem pátio, se compensa ir ou compensa dormir no posto. Hoje em dia, pra mim, eu já desenrolo bem mais fácil. Bem, aí comecei, eu lembro até hoje que a minha irmã falou assim, quando eu queria mexer
na carta, antes de eu viajar, mexer para E, para a categoria E da carreta, eu lembro como se fosse hoje. A minha irmã do meio aqui assumiu a tapiocaria. Ela desesperada, porque ela é bem medrosa assim, ela desesperada, ela olhou para mim e disse assim: minha irmã, não me leve a mal, não me leve a mal, mas eu peço que você me perdoe o que eu vou lhe dizer, mas eu não acredito que você vai virar motorista de caminhão. Eu não acredito que você vai virar motorista de caminhão. Aí ela pegou e disse assim: me perdoe pelo que eu vou falar, mas eu não acredito que você vai virar motorista de caminhão. Eu não acredito, eu não confio. Você me perdoe, mas eu não vejo você motorista de caminhão. Eu disse aí eu falei pra eu olhei, eu escutei tudo que ela tinha pra dizer. Aí eu peguei e disse pra ela: minha irmã, pois eu vou provar pra você que eu vou virar motorista de caminhão. E eu vou dormir com a minha ferramenta de trabalho na porta da minha casa. Isso eu já ia fazer. Isso eu já estava com um ano, mais de um ano fora de casa. E já estava com 9 meses na Marvel, trabalhando na Marvel. E mesmo eu trabalhando ali, postando as coisas e tudo mais, ainda tinha gente que via e dizia assim: isso é mentira dela, ela tá andando com motorista, ela arrumou algum marido caminhoneiro e ela tá postando essas fotos aí, ela tá com motorista, ela não tá sozinha. Aí, a Thalita, eu tenho um apego muito grande com a Thalita, eu tenho um apego grande com a Marvel, muito especial mesmo com a Thalita, que foi uma pessoa que acreditou em mim. Era uma patroa que ela não te olhava de cima para baixo, ela conversava com você ali de igual ali. Quantas vezes a Thalita não foi comer na minha cozinha, na cozinha dos motoristas? A Thalita era conhecida como uma mãe, uma menina de 20 e poucos anos de idade. Os motoristas tinham ela como mãe, entendeu? Porque a Thalita sempre escutou muito o motorista, sempre ouviu muito o motorista, sempre tentou entender o lado do motorista, não deixando de entender o lado dela, que era patroa, que tinha responsabilidades, muito caminhão para administrar, muita família que dependia ali do trabalho dela, mas tentava entender o lado do motorista. Então era muito bom, era muito leve trabalhar com ela, mesmo ali na pressão de São Paulo, mas era muito leve. Tudo que a gente alguma coisa que a gente queria resolver, procurava ela e falava, e ela já tentava resolver, já ajudava. Na época do Carrefour ali, Operação São Paulo capital, eu via a Thalita virada um zumbi. Trabalhava de dia, fazia faculdade, passava a madrugada desbloqueando caminhão e conversando com a seguradora e resolvendo as coisas. Ela não dormia. Eu ficava aflita, sabe? É tanto que eu procurava pouquíssimas vezes ligar pra ela. Eu procurava muito pouco pra falar com ela. Tentava resolver ali, eu e o pessoal da empresa, os monitoramentos. Tinha coisa que só ela conseguia resolver. Eu tentava chamar ela o mínimo possível, porque, era muita loucura. Era muita loucura. E mesmo assim, ela gostava daquilo ali. Então, quando foi depois de 30 dias que eu tinha começado na Marvel, acabou a Operação São Paulo, a gente começou a ir para os interior, fazer a distribuição do Carrefour, mas só as lojas do interior. Então ali já acabou aquela loucura, era mais, pegava uma viagem ali, ia para os interiores de São Paulo, de lá a gente ia carregar um outro cliente já para o Brasil, aí para o mundão. Aí eu vim uma viagem, eu fui descarregar no Rio de Janeiro. Eu tinha 2 entregas no Rio de Janeiro, uma no Rio de Janeiro capital e a outra em Niterói. Dali eu fui vazia para Vila Velha, no Espírito Santo, carregar lá na Garoto para Recife. Fui lá, carreguei, fui para Recife. Descarreguei, fiz a minha entrega lá, bonitinho. Aí ela pegou e falou assim: Nath, ergue os eixos e vai para casa. Eu não acreditei. Fui para casa. Olha, um truque vazio. Na época era o Ateguinho.
cambiado. Quando ela